Olá meninas, bom dia. Então, dando continuação aqui à nossa leitura, capítulo 7, As Dádivas do Reino, subtítulo 1, O Último Passo, 1. O poder criativo de Deus e de suas criações é ilimitado, mas não estão em uma relação recíproca. Tu te comunicas inteiramente com Deus, como Ele faz contigo. Esse é um processo em andamento no qual compartilhas, e porque compartilhas, é inspirado para criar como Deus. Entretanto, na criação, não estás em uma relação recíproca com Deus, uma vez que Ele te criou, mas tu não o criaste. Eu já te disse que somente nesse aspecto o teu poder criativo difere do seu. Mesmo nesse mundo há um paralelo. Os pais dão à luz às crianças, mas as crianças não dão à luz aos pais. Contudo, elas dão à luz às suas crianças e assim dão à luz como os seus pais. 2. Se criasses a Deus e Ele te criasse, o reino não poderia aumentar através do seu próprio pensamento criativo. A criação seria, portanto, limitada e tu não serias co-criador com Deus. Assim como o pensamento criativo de Deus procede dele para ti, assim também o teu pensamento criativo tem que proceder de ti para as tuas criações. Somente desse modo é que todo o poder criativo pode se estender para fora. As realizações de Deus não são tuas, mas as tuas são como as suas. Ele criou a filiação e tu a aumentas. Tens o poder de adicionar ao reino, embora não tenhas o poder de adicionar ao Criador do reino. Tu reivindicas esse poder quando vens a ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino. Ao aceitar esse poder como teu, aprendes a lembrar o que tu és. 3. O lugar das tuas criações é em ti, assim como o teu lugar é em Deus. Tu és parte de Deus, como os teus filhos são parte dos seus filhos. Criar é amar. O amor se estende para fora simplesmente porque não pode ser contido. Sendo sem limites, não para. Ele cria para sempre, mas não no tempo. As criações de Deus sempre existiram porque Ele sempre existiu. As tuas criações sempre existiram porque só podes criar como Deus cria. A eternidade é tua porque Ele te criou eterno. 4. O ego, por outro lado, sempre exige direitos recíprocos porque é competitivo ao invés de ser amoroso. Está sempre disposto a barganhar, mas não pode compreender que ser como o outro significa que nenhuma barganha é possível. Para ganhar, tens que dar, não barganhar. Barganhar é limitar a dádiva e não é essa a vontade de Deus. Unir a tua vontade à de Deus é criar como Ele. Deus não limita as suas dádivas de modo algum. Tu és as suas dádivas de modo que as tuas dádivas têm que ser como as suas. As tuas dádivas ao reino têm de ser como as suas dádivas a ti. 5.
Eu dei só amor ao reino porque acreditava que era isso que eu era. O que acreditas que és determina as tuas dádivas, e se Deus te criou estendendo-se a ti, só podes estender-te como Ele fez. Só a alegria aumenta para sempre, já que a alegria e a eternidade são inseparáveis. Deus se estende além dos limites e além do tempo, e tu, que és co-criador com Ele, estendes o seu reino para sempre e além de todos os limites. A eternidade é o selo indelével da criação. O eterno está em paz e a alegria está para sempre. 6. Pensar como Deus é compartilhar a sua certeza do que tu és, e criar como Ele é compartilhar o amor perfeito que Ele compartilha contigo. O Espírito Santo te conduz a isso para que a tua alegria possa ser completa, pois o reino de Deus é íntegro. Eu tenho dito que o último passo ao despertar do conhecimento é dado por Deus. Isso é verdadeiro, mas é difícil explicar em palavras, porque as palavras são símbolos e nada do que é verdadeiro precisa ser explicado. No entanto, o Espírito Santo tem a tarefa de traduzir o inútil em útil, o sem significado em significativo e o temporário em intemporal. Ele pode, portanto, dizer-te alguma coisa a respeito desse último passo. 7. Deus não dá passos, porque as suas realizações não são graduais. Ele não ensina, porque as suas criações são imutáveis. Ele não faz nada por último, porque criou em primeiro lugar e para sempre. É necessário compreender que a palavra primeiro, quando aplica a ele, não é um conceito de tempo. Ele é primeiro no sentido de que é o primeiro na própria santidade e trindade. Ele é o Criador primeiro, porque criou os seus co-criadores. Como ele o fez, o tempo não se aplica nem a ele, nem ao que ele criou. O último passo que Deus dará era, portanto, verdadeiro no início, é verdadeiro agora e será verdadeiro para sempre. O que é intemporal está sempre presente, porque tudo o que é eternamente imutável. Não muda por aumentar, porque foi para sempre criado para aumentar. Se tu o percebes como se não estivesse aumentando, não conheces o que é isso. Também não conheces quem o criou. Deus não te revela isso porque isso nunca foi escondido. A sua luz nunca foi obscurecida, porque é sua vontade compartilhá-la. Como é possível o que é inteiramente compartilhado possa ser negado e então revelado? Subtítulo 2: A Lei do Reino. 1. Curar é o único tipo de pensamento nesse mundo que se assemelha ao pensamento de Deus e, devido aos elementos que ambos compartilham, pode facilmente transferir-se para ele. Quando um irmão percebe a si mesmo como doente, esse se percebendo como se não fosse íntegro e, portanto, necessitado. Se também o vês desse modo, estás vendo-o como se ele estivesse ausente ou separado do reino, fazendo com que o reino em si se torne obscuro para ambos. A doença e a separação não são de Deus, mas o reino é. Se obscureces o reino, estás percebendo que não é de Deus. 2.
Curar, então, é corrigir a percepção em teu irmão e em ti mesmo, compartilhando o Espírito Santo com ele. Isso coloca ambos dentro do reino e restaura a integridade do reino na tua mente. Isso reflete a criação, porque unifica por aumentar e integra por estender. O que projetas ou estendes é real para ti. Essa é uma lei imutável da mente nesse mundo, assim como no reino. Contudo, o conteúdo é diferente nesse mundo, porque os pensamentos que ela governa são muito diferentes dos pensamentos do reino. As leis têm que ser adaptadas às circunstâncias quando se quer que elas mantenham a ordem. A principal característica das leis da mente, assim como operam nesse mundo, é que obedecendo-as, e eu te asseguro que tens que obedecê-las, podes chegar a resultados diametralmente opostos. Isso é assim porque as leis foram adaptadas às circunstâncias desse mundo, no qual resultados diametralmente opostos parecem possíveis, porque tu podes responder a duas vozes por... Vou ler esse pedacinho de novo. Isso é assim porque as leis foram adaptadas às circunstâncias desse mundo, no qual resultados diametralmente opostos parecem possíveis, porque tu podes responder a duas vozes conflitantes. 3. Fora do reino, a lei que prevalece dentro dele é adaptada para o que projetas tu acreditas. Essa é a forma na qual ela pode ser ensinada, porque fora do reino o aprendizado é essencial. Essa forma implica que vais aprender o que tu és a partir do que tens projetado sobre os outros e, portanto, acreditas que eles sejam. No reino não é ensino ou aprendizado, porque não há crença, só há certeza. Deus e seus filhos, na segurança do que é, tens o conhecimento de que o que tu estendes, tu és. Essa forma da lei não é adaptada de modo algum, sendo a lei da criação. O próprio Deus criou a lei, criando através dela, e seus filhos, que criam como ele, a seguem com contentamento, tendo o conhecimento de que o aumento do reino depende dela, assim como dependeu a própria criação deles.